Música mais alta. Oi. Estamos aguardando para começar daqui a alguns minutos. Tem muita gente para entrar ainda, viu? Enquanto isso, você desfruta de um suave jazz. Acho que é só...
Hola, Joris, buenas tardes. Y hace un día que... Es olvido. Ponele costo, está bueno ver lo que está haciendo. Y que Julio arriba y queda rojo amarillo bajo el pelo. Estamos ainda fazendo as pessoas entrarem para começarmos daqui a pouquinho. Ainda estamos aguardando, tem muita gente entrando agora, então a gente vai atrasar alguns segundinhos para que até que todo mundo esteja bem instalado na nossa sala de espera para a gente começar o nosso pequeno workshop sobre meditação. Total. Tipo, es bueno. Me passa um papelito aí, né? Vou assistir uma aulinha de meditação. Alguém quer? Então vamos, tia. Aí vamos ali no teu quarto. Daí eu pego o teu carregador. Ahí tenemos que apagar el audio. Nuestro, ¿no? El micrófono, sí, para que no haga ruido. Acá. Posso botar o teu carregador, tia? Sim, tá ali, cara. É, tu tá carregando o teu, né? O teu tapinha. Aqui, agora nós vamos fazer uma aula de meditação. Tá sem bateria. Aí a tia Jane tá carregando dela com o meu carregador só depois. Agora a gente vai ter um tempinho aqui de aula. É isso. Tá. Vai começar, é às 5, você tem uns minutos. Oi. Durante toda a nossa apresentação, meus amados, é importante estarmos com o microfone no mudo, para que nós não precisemos
para não interferir. Aí depois, no final, nós podemos abrir para perguntas, mas durante o processo da apresentação é importante ficarmos deixar o microfone silencioso para não interferir. Estamos aguardando porque tem gente chegando ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos dar mais 5 minutos e a gente começa então. E depois os que forem entrando vão acompanhando a apresentação. Mas, por enquanto, aguardemos. E é importante todos ficarem com Continuamos recebendo pessoas entrando no nosso grupo, lembrando de todos devem deixar o microfone no mudo. Mas, de qualquer maneira, eu tomei a ação aqui espero que agora esteja silencioso, porque algumas pessoas estavam solicitando para manter no mudo. Mas acho que agora está silencioso. Se não tiver, mande uma mensagem. Já recebi. Sim. Obrigado, Gustavo. Bom, agora é a hora de começarmos. Então, vamos começar agora o nosso workshop sobre meditação. Então, durante 1 hora, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema, até alguns minutos, uns 45 minutos, nós vamos conversar, esclarecendo coisas sobre a meditação. Em seguida, nós vamos fazer uma pequena meditação e depois nós vamos abrir para as perguntas, né? Então, vamos começar. Em primeiro lugar, o agradecimento e o oferecimento, que é parte
Mãe, começou! No qual nós agradecemos todas as pessoas pelas quais nós conseguimos estar aqui agora. Em primeiro lugar, ao preceptor De Rose. Sem ele, não existiria esse momento e a nossa quarentena estaria menos interessante. Então, graças a ele, ao trabalho incrível que esse homem, esse brasileiro, do qual todos nós temos que estar muito orgulhosos, fica para mim aqui o primeiro oferecimento a ele. Depois, aos praticantes do The Rose Method Gama Dessa, que estão presentes, que foram os que solicitaram para que nós tivéssemos esse tipo de atividade, a eles, que são sempre muito queridos, estão junto com a gente, e os demais instrutores e professores, instrutores e alunos do The Rose Method, que também estão assistindo de todas as escolas do Brasil e fora do Brasil, o meu agradecimento e o meu oferecimento desse nosso bate-papo. Também temos bastante gente que não é praticante do The Rose Method ainda, mas que se interessou pelo tema e, inclusive, convidou familiares para participarem da nossa conversa. Fica aqui o meu oferecimento a eles. E um oferecimento ao Google. Pense no mundo como ele não era quando não existia o Google. O Google foi uma revolução impressionante na história da humanidade, porque se caracterizou pelo compartilhamento e a democratização da informação. Antigamente, lembram da enciclopédia Barça? A maioria talvez não lembre, mas as informações elas tinham determinados caminhos. Nós só conseguimos encontrar essas informações espalhadas pelo mundo. Hoje nós temos o grande oráculo, que é o Google, onde nós podemos encontrar um monte de porcaria, mas também nós conseguimos encontrar muita informação relevante. E, em função disso, eu quero compartilhar com você uma piadinha singela que eu criei sobre o Google. Deus criou o mundo em 7 dias. E depois de ter criado tanta coisa, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Bom, o problema é que o homem não parava de fazer perguntas. Depois ele criou a mulher das costelas do homem. E aquele casal não parava de fazer pergunta para Deus. Mas Deus, por que isso existe? Mas Deus, o que é exatamente isso aqui? Mas explica isso aqui e isso aquilo lá. E não paravam de encher os tubos de Deus, do Criador, com suas perguntas impertinentes e incessantes. E Deus já não tinha mais paciência. Estava cansado. Afinal de contas, ele tinha criado a Terra, o mundo e o universo em 7 dias. Ele já era um velhinho. E aí, então, em sua onipresença, onipotência, onisciência, Deus fechou os olhos, criou o Google e foi passar sua eternidade em Cancún. Então, fica aqui a minha homenagem a essa ferramenta incrível de pesquisa que nós temos acesso e que democratiza a informação. Nada do que parece ser não existem verdades, mas apenas pontos de vista. Isso significa, basicamente, o seguinte, que nós não viemos aqui para impor o nosso ponto de vista, porque cada um tem o seu. Quando nós desenvolvemos a habilidade ou a compreensão que todas as pessoas têm uma visão diferente, todas as pessoas do mundo têm uma visão diferente da minha. E você já percebeu que a maioria das grandes discussões que existem no mundo é porque nós queremos impor ao outro o nosso ponto de vista? Então, nesse caso, não é. Nosso bate-papo aqui não tem a função de impor a você qualquer coisa, mas apenas de compartilhar ideias. Combinado isso? Então, vamos em frente. E eu vou começar contando uma pequena história. Havia um condomínio em qualquer lugar no mundo que ficava junto a um rio. E há pouco tempo havia se mudado para lá um ancião. Esse condomínio, nas noites, havia um vigia contratado para cuidar da segurança dos condôminos. E esse vigia observou a chegada do ancião e também esse ancião tinha um hábito peculiar. Ele
todas as noites, um pouco antes do sol nascer, ele saía de sua casa, atravessava o condomínio, aproximava-se do rio e então sentava num banco de frente para o rio. Ele fazia isso todos os dias. E depois de uma quantidade de vezes que o ancião repetiu esse comportamento, o vigia, muito curioso, se acercou dele quando ele voltava de uma dessas peregrinações e perguntou: todas as noites eu vejo que o senhor senta naquele banco e fica olhando para o rio. O que é que o senhor faz lá? E aí o ancião olhou para ele com um sorriso e disse: na verdade, nós temos a mesma profissão. Como assim? Nós somos vigias. Só que você vigia para fora, o condomínio, e eu vigio para dentro. E aí o vigia olhou para ele e disse: eu não tenho certeza do que o senhor está falando, mas amanhã eu vou lhe acompanhar. O vigia é a nossa persona, está voltado para fora, para as vidas das relações humanas. O ancião é a nossa interioridade, é a nossa individualidade. Nós nos tornamos indivíduos completos quando nós conseguimos unir o vigia ao ancião, a nossa persona, a nossa interioridade, a nossa individualidade. O problema é que 99% das pessoas vivem 90% do tempo alimentando o vigia em nós. E nós nem sabemos que esse ancião existe e ele pode ser despertado no nosso interior. Só que existe uma explicação biológica, evolutiva para isso. Há alguns anos, os psicólogos evolucionistas e biólogos descobriram que existe uma parte do nosso cérebro chamado cérebro ancestral e que não mudou nada nos últimos 70 mil anos. Continua entendendo a realidade contemporânea tecnológica como se estivéssemos ainda nas savanas africanas, como se estivéssemos ainda desprotegidos. E isso fez com que todos nós desenvolvêssemos uma coisa muito interessante, que é o princípio primitivo de vulnerabilidade. Nós temos um sentimento de vulnerabilidade que caminha com a gente por toda a nossa existência. E esse princípio de vulnerabilidade, ele é nutrido por dois aspectos muito importantes. Vamos vê-los quais são? Em primeiro lugar, o princípio de vulnerabilidade impele o homem, o ser humano, na busca permanente por segurança. Ele busca permanentemente algum lugar que o proteja. Imagine que se colocassem você hoje nas savanas africanas durante um dia, sozinho. Você não sobreviveria. Então, nós precisamos de proteção, nós buscamos proteção, até porque, do ponto de vista puramente evolutivo, nós, sapiens, não somos a espécie mais bem preparada para enfrentar a hostilidade na natureza. Tanto que nós criamos uma coisa chamada civilização para nos proteger dessa mesma natureza. Então, nós buscamos o tempo todo segurança, e a outra coisa que nós buscamos permanentemente é reconhecimento. Nós não somos um primata solitário, nós somos um primata coletivo. Nós não somos singulares, nós somos plurais. Então, nós o tempo todo procuramos o reconhecimento do grupo, porque só nos sentimos seguros se nós nos sentimos reconhecidos por uma determinada tribo, por um determinado grupo. Nós fazemos parte de um grupo, seja essa a família, seja os nossos amigos, as pessoas com quem nós trabalhamos, não importa. A busca por segurança e o reforço do reconhecimento são a base que impele eu e você o tempo todo para alimentar o vigia, a nossa relação com a exterioridade e não a interioridade. A interioridade precisa ser exercitada. Nós alimentamos o vigia e nós não alimentamos o ancião. Por isso, nós desenvolvemos uma compulsão pela exterioridade e não
nós não exercitamos a interioridade em nós. Isso é um caminho neural. Olha que interessante esse conceito que os neurocientistas descobriram. Todas as vezes que nós descobrimos alguma coisa que é uma vantagem para a nossa sobrevivência, que garanta a nossa segurança, nós criamos um caminho neural dentro do nosso cérebro, de maneira que aquilo fique automatizado. Por isso que a exterioridade em nós, ela é automatizada, ela é compulsiva, ela é automática. Nós temos uma predisposição neurológica a nos voltarmos para fora, alimentando o vigia em nós e não o ancião da história com a qual nós iniciamos a nossa apresentação. Durma-se agora com um barulho deste. Nós poderíamos dizer que isso cria um círculo vicioso. O desconforto da vulnerabilidade gera busca por segurança, que, por sua vez, mantém o nosso foco para fora. E isso faz com que nós não tenhamos a habilidade de autoconectarmos, de cultivarmos o ancião dentro de nós, mas alimentarmos permanentemente o vigia dentro de nós. Isso tem um preço. O preço é que o tempo todo nós temos uma compulsão pelo fazer e pelo pensar, mas principalmente pelo fazer. Qual é a nossa neurose agora por causa da quarentena? O que é que nós vamos fazer com tanto tempo sobrando na nossa vida? Nós nunca tivemos tanto tempo e já sofremos antecipadamente quando havia a ameaça da quarentena, de que teríamos que ficar guardados dentro de casa. O que é que nós iríamos fazer com esse tempo excessivo? Porque nós temos a compulsão pelo fazer. Nós já temos uma compulsão pelo fazer por uma questão de herança biológica. Se você observar na natureza, uma das espécies mais instável, mais ansiosa e mais móvel, vamos dizer assim, é o chimpanzé, que é o nosso primo muito próximo. Então, nós, como primatas, e como primatas com esse cérebro gigantesco, temos uma compulsão pelo fazer. Ou estamos dormindo, ou estamos fazendo. Nós não aprendemos a fazer. E é muito interessante, porque quando a gente observa a maneira como nós somos educados, na nossa escola, ninguém nos ensinou a não fazer. Agora se inicia um processo de mudança na maneira como nós educamos as nossas crianças. Mas eu, e provavelmente você, não tinha na escola nenhum momento em que a nossa professora ou nosso professor nos ensinava a não fazer, a ficar quieto, a ficar interiorizado, a exercitar o ócio contemplativo. Nós não aprendemos isso. Desde a mais tenra infância, nós fomos treinados numa série de brincadeiras e atividades que exercitassem a nossa sobrevivência e, principalmente, a nossa integração, a nossa tribo social, de maneira que nós pudéssemos ser aceitos e encontrarmos os recursos para garantir a nossa sobrevivência no momento em que largássemos nosso pai e a nossa mãe e fôssemos viver pelas nossas próprias pernas. Então, esse exercício da exterioridade, ele é treinado desde a mais tenra infância. E só como curiosidade, uma das coisas que nós gostamos de fazer é nos divertir. Vamos ver o que diz o dicionário sobre diversão? Digressão, diversão do verbo latino divertere, afastar-se, apartar-se, divergir, a ação de divergir, dispersar, que se opõe à concentração e foco. Então, a nossa visão, o nosso conceito sobre a maneira como nós vamos desfrutar a vida é desfrutá-la e nos divertir muito. Mas o próprio conceito de diversão, ele não aumenta o nosso foco, não aumenta a nossa concentração, ele tende à dispersão
e fazer com que a nossa atenção fique permanentemente voltada para fora, para a exterioridade. Durma-se agora com um barulho deste. O preço que nós pagamos por essa compulsão à exterioridade, por essa permanente conexão com o vigia do início da nossa conversa, e não com o nosso ancião, é que nós somos um primata ansioso. Nós temos um coeficiente de ansiedade muito maior do que todos os mamíferos, todos os seres vivos. Nós já vamos explicar qual é a origem dessa overdose de ansiedade. Vamos ao conceito do dicionário sobre o que significa ansiedade? Estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso e diante do qual o indivíduo se julga indefeso. Presta atenção. Se julga não significa que ele está indefeso. Por isso que é uma frase que diz: não é o que se vê, mas como nós interpretamos o que nós vemos é o que vale. A ansiedade é basicamente, numa linguagem mais popular, é a necessidade que eu e você temos de ter controle sobre tudo. Se nos dessem poder para termos controle sobre tudo, nós controlaríamos tudo. Nós controlaríamos o que as pessoas pensam. Nós não conseguimos controlar o que as pessoas pensam. Nós não conseguimos controlar o que as pessoas sentem, mas nós adoraríamos controlar o que as pessoas sentem. Nós adoraríamos controlar o clima. Nós adoraríamos controlar o passado. Nós adoraríamos controlar o coronavírus. Então, como nós percebemos que nós não conseguimos controlar tudo, isso gera em nós uma coisa chamada preocupação. Nós sofremos por antecedência, por algo que não aconteceu, principalmente sobre os eventos sobre os quais nós não temos controle. Eventos futuros sobre os quais nós temos total controle não geram ansiedade. O problema, e olhem bem, que quase 50% da nossa vida nós não temos controle. E isso gera em nós muita ansiedade. Isso faz com que tenhamos o tempo todo a atenção voltada para fora, tentando controlar eventos que possam ser uma fonte de frustração, dor ou perigo. Durma-se outra vez com um barulho deste. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir a influência daquele vigia que nós contávamos a história no início da nossa conversa, essa compulsão que nós temos de voltarmos o tempo todo a atenção para fora. Ela é importante, mas ela é excessiva, ela é over, ela é demasiada. Nós temos que aprender a reduzir a influência dos estímulos externos sobre a nossa atenção, aprendemos a selecionar, diminuir a influência deles, da maneira como eles interpretam, como nós os interpretamos, e principalmente abrir um canal para dentro, para desenvolver aquela parte que nós nunca exercitamos, que é a nossa interioridade. Nos tornaremos plenos e completos quando conseguiremos equilibrar nossa exterioridade e equalizá-la com a nossa interioridade. Nós não a exercitamos. Nós não sabemos como exercitá-la. Nós precisamos criar um novo caminho neural que nos leve à interioridade. Mas, há milhares de anos, essas preocupações não são novas. Quando nós conseguimos ter acesso a alfarrábios, escrituras, textos muito antigos, alguns de milênios, nós vamos observar que os homens antigos, os seres humanos antigos, já se preocupavam com essa ansiedade. Os romanos já eram ansiosos, os egípcios já eram ansiosos. E civilizações antigas já tinham graus de ansiedade e de exterioridade excessiva. Já naquele período,
alguns seres humanos, homens e mulheres, buscavam um caminho que abrisse um canal, um caminho para dentro. E nessa busca, eles encontraram uma ferramenta incrível, chamada meditação. A meditação, nós a definimos, eu a defino como a arte do ócio contemplativo. Consiste em você exercitar a arte de não fazer nada e não ficar ansioso por isso. É desafiador, né? Pense, imagine você, alguns minutos por dia, exercitar um ócio contemplativo. Olha que conceito interessante. A arte de nada fazer. Não é a arte exatamente do vagabundo. Nem é o ócio criativo. É o ócio contemplativo. É um outro conceito. Que consiste em, por um momento no seu dia, você esbanjar a sensação do passar do tempo. Contemplar a passagem do tempo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa bonita. Olha que coisa fascinante. Consiste, do ponto de vista comportamental, você e eu suspendermos a ansiedade do primata temeroso. Nós vamos realizar na semana que vem um workshop chamado A Jornada da Consciência, onde nós vamos acompanhar a trajetória do Sapiens desde o seu surgimento até a etapa em que esse Sapiens dá um salto na sua consciência para uma outra experiência de liberdade. É fascinante, com duração de 1h30, e onde nós vamos aprofundar o tema do primata temeroso. Mas nós somos um primata cheio de temor, porque, do ponto de vista evolutivo, e não sou eu que estou falando, não era para estarmos onde estamos. Nós não éramos, do ponto de vista fisiológico, morfológico, para sermos a espécie dominante do planeta. Então, o nosso cérebro ancestral, aquela área que continua olhando o mundo como se fosse há 70 mil anos atrás, tem uma percepção inconsciente de temor. E é esta percepção que nós queremos alterar, atualizar. E a meditação tem o poder disto. Porém, há uma pergunta que não quer calar. Vamos a ela? Que você deve estar se perguntando agora. Bom, o Jojó me falou que a meditação é o caminho da autoconexão. Mas por que eu e os outros sapiens temos tanta dificuldade de meditar? Quais serão alguns dos grandes motivos que nos levam a ter tanta dificuldade para meditar? Vamos dar uma olhadinha? Bom, o primeiro grande obstáculo é o nosso veículo existencial chamado corpo. Eu chamo veículo porque, embora tenhamos uma consciência, e alguns de nós acreditem que ela transcenda a morte, mas nesse estado em que nós estamos, nós só podemos viver se tivermos um corpo. E o corpo é o primeiro grande desafio à meditação. Por quê? Porque como toda a nossa atenção está voltada para fora e inconscientemente nos sentimos de alguma maneira, num grau maior ou menor, muito vulneráveis, eu tenho certeza que grande parte da humanidade nunca se sentiu tão vulnerável como agora diante de uma ameaça invisível que é esse vírus. A sensação é que nós não temos controle sobre a nossa vida e sobre a humanidade como um todo. Nós somos um primata temeroso. Nós temos a nossa atenção permanentemente voltada para fora, tentando antecipar ameaças à nossa integridade física, emocional e mental. Então, o nosso corpo expressa esse temor e essa ansiedade. Nós mantemos um altíssimo grau de substâncias adrenalinizantes no nosso corpo, como se a todo momento nós tivéssemos que lutar e fugir, mesmo quando não existe uma ameaça aparente.
E isso é chocante. Quando nós averiguamos as concentrações bioquímicas num ser humano adulto, ele mantém permanentemente, mesmo quando dorme, uma concentração de substâncias adrenalinizantes na sua corrente sanguínea absolutamente desnecessárias. Por quê? Porque o estado de alerta é permanente. Ele tem a percepção de que ameaças invisíveis, e agora nós temos ameaças invisíveis mesmo, que é o vírus, permeiam a atmosfera. E isso faz com que ele mantenha um grau de intoxicação que dificulta a meditação. A musculatura do sapiens adulto é uma musculatura que se mantém permanentemente tensa e crispada, mesmo quando ele dorme. Quantos de nós não acorda com dor no corpo? Porque as 8 horas de sono, e vamos considerar que grande parte da humanidade não dorme mais 8 horas, não foram suficientes para levar a nossa musculatura esquelética a um grau de hipotonia muscular ideal, de descontração, que criasse um estado de homeostase perfeito. Nossa musculatura se mantém tensa. Imagine 40 anos, a pessoa está com aquela musculatura, 30 anos, 20 anos que seja, é muito tempo. E isso faz com que, ao mesmo tempo, essa tensão muscular crônica, ela é como uma barreira que não permite que a tensão penetre as esferas mais profundas da realidade total do ser humano. E ele tem dificuldade de conectar a sua interioridade, o seu ancião do início da nossa conversa. Além do corpo, o outro grande desafio para desenvolvermos a meditação são as emoções. Somos primatas instintivos tentando tornarmos-nos humanos. Nós somos muito instintivos. Nós somos muito mamíferos. E no cérebro mamífero, a maior parte do cérebro, ela é um cérebro emocional. Nós temos a parte cortical, nós temos uma parte reptiliana e nós temos a maior parte do cérebro é límbica. Então, nós somos um mamífero prioritariamente emocional. E você deve observar que aí, quando as pessoas são muito emotivas, a tendência delas é terem comportamentos extremos. Choram, ficam muito raivosos, ficam muito indignados, têm alegrias excessivas, ou seja, a emocionalidade é como uma gangorra. Ela faz com que oscilemos o tempo todo de sentimentos e sensações. E essa oscilação, que é uma característica nossa, nós somos emocionalmente instáveis. Nós vivemos um mundo prioritariamente emocional. Isso faz com que nós tenhamos a emocionalidade, ela não ajuda o ser humano a penetrar as esferas mais profundas da sua realidade. E ela sabota também a meditação. Mas há um terceiro aspecto que também é um grande adversário da nossa meditação. Vamos a ele? Que é a nossa mente. Temos 70 mil pensamentos por dia, 4 mil pensamentos por hora, 72 pensamentos por minuto. Eu acho que essas contas ainda são otimistas. Nós somos um primata predominantemente emocional, mas não paramos de pensar. A mente não para. Só quando dormimos. Só quando dormimos. Nós não paramos de pensar. Nós temos uma mente compulsiva, como um ruído permanente na nossa cabeça. O tempo todo, um pensamento, depois outro, depois outro, depois outro, o tempo todo, incessantemente. Nós não paramos em nenhum momento o nosso diálogo interno. E é tão legal você observar, é engraçado, isso é um tragicômico, como nós falamos sozinho, né? Todos nós falamos sozinho. Algumas pessoas não resistem e falam sozinho na rua. E às vezes você se flagra criando todo um diálogo com pessoas
que não estão ali presentes, elas só estão na sua cabeça. Porque aí você fala e você faz gestos, e as pessoas andando na rua, e às vezes no carro, você olha uma pessoa no automóvel, ele está falando sozinho, e no ônibus, e no avião, em qualquer lugar, criando diálogos que só existem na nossa cabeça. Olha como a mente é compulsiva em nós, criando cenários imaginários e cenas que são verdadeiros teatros, cinema dentro da nossa cabeça. É ruim, mas sempre pode piorar, né? Então, recapitulando, corpo, emoção e mente. As 3 grandes barreiras para que nós possamos fazer uma imersão e podemos exercitar a meditação ou o ócio contemplativo, ou ainda o exercício do nosso da meditação. Então, o que é que nós temos que fazer? Aprender a aquietar o corpo. Depois, aprender a aquietar as emoções. Depois, aprender a aquietar a mente. Ainda bem que existem técnicas, existem ferramentas para nós aprendermos a aquietar um, depois o outro e depois o outro. O ideal seria que eu e você conseguíssemos ir agora na nossa mente e imediatamente pará-la. Conseguir aquietá-la abrindo um hiato de consciência onde nós pudéssemos fazer um mergulho nas áreas mais profundas daquilo que nós somos e temos. Mas, provavelmente, nosso corpo e as nossas emoções não deixarão. Por isso que, dentro do The Rose Method, que é a nossa ferramenta, nós, como praticantes e nós, como ensinantes, nós sempre fazemos, primeiro ensinamos e nós mesmos, na nossa prática da meditação, a primeira coisa é preparar o corpo para a meditação. Tirar a ansiedade do corpo, levar a musculatura a um outro patamar de qualidade, tirar a tensão muscular, gerar um conforto muscular, reduzir aquela concentração de substâncias intoxicantes no nosso corpo. E aí o corpo estará, de certa forma, pacificado, naturalmente aquietado, sem desconforto, sem tensões excessivas. Depois, técnicas que, paralelamente, ou anteriormente ou posteriormente, nos ajudem também a aquietar as nossas emoções, como são os nossos famosos exercícios respiratórios. Mas não são só eles, né? Mas existe toda uma série de conceitos que também ajudam a reeducar as nossas emoções. Não é só aquietar as emoções, mas exercitar as boas emoções, os bons pensamentos, os bons sentimentos, né? Mas existem técnicas que nos ajudam efetivamente a melhorar e aprendermos como nós fazemos para fazer com que aquela oscilação emocional dê lugar, aquele mar revolto de emoções dê lugar a um riacho tranquilo ou um dia de águas emocionalmente serenas. Existem técnicas para isso. E agora que nós estamos com o corpo e as emoções aquietadas, agora sim nós vamos tentar aquietar a nossa mente, que por ser uma matéria muito mais sutil, muito menos tangível, é mais difícil de pegá-la e exercitá-la. Sem os outros dois, é possível fazer, mas é muito mais difícil. Então, quando nós propomos um trabalho de meditação, ele deve envolver corpo, deve envolver coração e depois tem que envolver mente. A última parte é a mente. Podemos exercitá-la imediatamente, mas é mais difícil. Se nós fazemos esse processo, é muito mais fácil e muito mais gostoso. Tecnicamente falando, o que é que eu e você temos que fazer? Bom, Jojó, me ensina, pelo amor de Deus, qual é a técnica.
A técnica é facílima. O desafio é o primata em você deixar você fazer. Esse que é o grande desafio. Será que o primata em você deixará você realizar a técnica? Ela é fácil. Estou colocando aqui no slide para você. Mas o desafio é o primata em nós, aquele vigia que nós contávamos, aquela história no início, que era do ancião e do vigia no início, essa nossa compulsão pela dispersão, pela exterioridade, o nosso canal neural, ele está voltado para fora. E fazer isso, que é tão simples, torna-se tão desafiador. Então, basicamente, no que consiste? Para você entender claramente o que consiste. Em primeiro lugar, sente esse corpo. Aqui eu coloquei uma imagem de pessoas que praticam o De Rose Method. Então, eles estão sentadinhos com as pernas cruzadas porque eles aprenderam a exercitar as articulações. Então, olha que bonitinhos. Mas, de repente, você me diz, pô, Jojó, mas os meus joelhos não vão permitir. Não precisa. Sente numa cadeira. Por exemplo, eu gosto de fazer pela manhã. Eu encosto na cabeceira da cama e cruzo as perninhas. Mas você não consegue? Encosta bem o cóccix, toda a coluna na cabeceira da cama e estende as pernas. Ou uma cadeira. Para o primata, tanto faz. Ele não vai avaliar isso. Mas é claro que se você senta com as pernas cruzadas, coloca as mãos em concha, que nós chamamos de Shiva Mudra, a mão direita sobre a esquerda para o homem, a esquerda sobre a direita para a mulher, com as mãos, com as palmas voltadas para cima, fecha os olhos. É claro que isso cria um mise-en-scène, como se você criasse um ambiente psicológico que vai facilitar a meditação. Então, se ficar fácil para você, faça dessa forma. Cruza as perninhas. Você pode, se possível, não use a parede, mas se precisar, use a parede. Os nossos alunos não usam a parede, mas são treinados para remodelar a sua postura para que possa ter muito conforto com isso. Mas vamos imaginar que você não pratica aí no De Rose Method. Então você vai ter que fazer diferente. Depois, dá para colocar as mãos em Shiva Mudra, né? Que é colocando as mãos em concha dessa forma. Direita sobre a esquerda para o homem, esquerda sobre a direita para a mulher. Não tem nada, é só um gesto de receptividade. Só para que o seu mindset associe que toda vez que você fizer esse gesto, abre-se o caminho neural da meditação em você. Pronto. Fecha os seus olhinhos. Ah, então ficou fácil. Você está pensando, não, agora é que vem o começa mesmo. O corpo está quieto. Vamos imaginar que você fez todo um treinamento, uma prática, como a gente faz nas nossas escolas. Aquietou seu coração. E agora, então, você vai, para acessar essa interioridade, você vai ter que parar de pensar. Já pensou? Olha que engraçado. Já pensou parar de pensar? Né? Bom, e aí, qual é a técnica? Ela é simples. Você vai fechar os olhos e, por exemplo, você pode desenhar o Om, para quem conhece. Você pode desenhar um círculo, que é tão fácil, um quadrado. Se você quiser, pode colocar uma cor sobre ele. Ou você ainda pode desenhar uma rosa branca com as pétalas translúcidas, com gotículas de orvalho, se você gostar. É bonito, né? Você pode desenhar, você pode visualizar, mas o ideal é uma coisa que não emocionalize muito você. E aí, você então agora vai voltar toda a sua atenção e pensamento para essa imagem. E vai se concentrar nela, se concentrar nela, se concentrar nela, até que em algum momento o corpo está paradinho, as emoções estão pacificadas, você parou o fluxo mental incessante, parou aquela cabriola, aquela overdose de pensamentos, e quando os pensamentos já começam a parar, você começa a ter um vislumbre da sua interioridade. É como se fosse um vidro embaçado. Antes o vidro estava completamente tampado de sujeira. Agora, com o exercício de se concentrar, o que acontece? Você passa um pano
Está limpo, mas tem uma refração. Então você consegue vislumbrar o que é o estado meditativo. Você começa a ter um gostinho do que é um estado de aquietamento, de interiorização, onde se revela a sua natureza interior, só pelo fato de você se concentrar. Paralelamente ao exercício de concentração, começa a emergir uma outra coisa, como uma entidade que até então você não sabia que existia entre você, e que é você mesmo. É aquela parte que nós não contactamos nunca. Quanto mais nós exercitamos deixar a mente paradinha ali, ela vai deixando de interferir nisso, até que o momento ela gruda naquela imagem e ela dá licença, ela abre, e aí essa interioridade emerge, e aí você pode experimentá-la em toda a sua plenitude. É quando você tem a integração daquele aspecto voltado para fora, que é a sua persona, a sua exterioridade, e aí você tem a experiência de unir a sua interioridade à sua exterioridade. E aí você tem uma experiência muito legal, eu diria que é uma experiência neurológica de plenitude, e que é uma coisa que dá para experimentar, né? Então, o exercício é esse. Desculpa a expressão. Sentar o bumbum, ficar quietinho, fazer esse primata que existe dentro de nós aquietar, dar um brinquedinho. Como uma criança, dá um brinquedinho. Sabe quando a criança hoje você dá o iPod ou o celular para ela ficar quieta? É isso. Você vai dar para o seu primata interno um brinquedinho, que é uma forma para ele se concentrar ali. Ele vai ficar. E você fica concentrado e alguma outra coisa começa a emergir paralelamente, que é muito gostosa, que é essa sensação que você não consegue descrever, mas que com o treinamento ela vai crescendo. Até que um dia você realmente, quando coloca as mãos em Shiva Mudra, seja sentado como nessa foto que nós temos aí nesse desenho, ou seja, da maneira como lhe for melhor, você então vai poder experimentar um estado de interiorização que ainda não é a meditação completamente, formalmente dita, mas já se aproxima muito. E é muito bom você ter a percepção da sua interioridade, exercitá-la e conectá-la. É delicioso. E são aqueles momentos em que você se dará o direito de esbanjar seu tempo. É muito bacana, desafiador, fascinante você conseguir conquistar. Este é um tempo que é para mim, de eu me autoconectar. É muito legal. A técnica está aqui. Depois a gente pode conversar sobre ela. Bom, este é o nosso site para que as pessoas que moram em Floripa ou querem fazer aulas online podem entrar em contato com a gente por esse site, metododefloripa.com. Mas as pessoas que são de outras escolas só estimulem continuar praticando estimulem o treinamento da sua meditação e avancem para as etapas posteriores dentro da nossa escala evolutiva. Olha que frase bonita. O corpo desfruta do prazer, a mente deleita-se do conhecimento, as emoções fruem da alegria, mas só a consciência submerge no silêncio. E é isso que nós queremos. Nós queremos que você tenha a oportunidade de experimentar um estado de silêncio interior. E para encerrar, antes de nós abrirmos para as perguntas, eu quero ver aqui se eu consigo acessar uma música bacana para a gente poder eu quero compartilhar com você um texto muito bacana aqui. Deixa eu ver. Vou colocar uma musiquinha online. Para que nós possamos... É um texto muito bacana, chamado Mude Sempre. Nós temos vários textos que falam
Nós temos vários textos que as pessoas gostam muito. E esses é um daqueles que as pessoas mais gostam. Então vamos a ele. Mude tudo sempre. Mude a cor do seu cabelo, mude de corte também. Mude o lugar dos móveis da casa, mude de casa também. Mude o trajeto que você faz para ir ao colégio, o do trabalho também. Mude o sabor do sanduíche predileto e do sorvete também. Coma menos carne e coma mais manga. Menos refrigerante e mais água mineral, com gás. Mude o estilo de roupa. Use mais branco e mais vermelho também. Mude sempre. Mude seus sentimentos em relação aos amigos e aos inimigos também. Mude seus cuidados com as pessoas, com a pessoa amada e por quem lhe ama também. Mude sua generosidade pelos que pedem e mais tolerância com quem se doa a você. Mude sua visão do trabalho com quem você reparte 1/3 de toda a sua vida. Mude sua visão da morte, da eternidade e do medo de morrer. Não culpe nunca nem ninguém pelo que lhe acontece, nem Deus, nem o diabo, nem a sorte. Nem mude sua visão da responsabilidade. Você é o único responsável. Cuide mais dos seus amigos, do seu pai e da sua mãe também. Tenha um cachorro ou um gato, com um nome bem pequeno. Jogue fora o guarda-chuva e a ansiedade também. E às vezes, fique só. Gente, o tempo todo cansa. E principalmente, mude os cuidados com o seu corpo. Ele é o seu primeiro, único e verdadeiro patrimônio. Sem ele, você não muda nada. É no corpo onde habitam os verdadeiros desafios. Ele é todo o seu território no qual são feitas as mudanças. Então, dê uma chance verdadeira a ele. Mude-os todos os dias. Respire mais, flexibilize-se mais, distenda mais e finalmente relaxe. E depois medite. E eu prometo que tudo mudará para sempre. Muito obrigado pela sua presença. Então agora nós vamos deixa eu ver aqui agora o que é que nós vamos fazer. Nós vamos fechar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou fechar aqui. Para a gente poder conversar, eu vou abrir. Vamos ver se eu consigo conversar. Pronto. Agora podemos, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma reflexão bacana, quanta gente, hein? Agora eu vi a quantidade de gente que tem aqui. Eu acho que todos devem ficar. Eu vou botar no mudo, aliás, aqui. E quem quiser, tem uma mãozinha que você pode levantar aí para você fazer alguma pergunta. Eu libero o seu som, se você tiver alguma dúvida sobre o tema que nós conversamos agora. Ninguém? Eu não consigo ver se tem. Se tiver alguém, se não tiver, a gente vai encerrando. Jojo. Oi. Pronto. Olá. Tudo bem, Matias? Tudo bem. De aquí de Colombia, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de meditación y ese estado aún más profundo que desde la antigüedad llaman samadhi? Samadhi é assunto para nossa conversa naquele curso, naquele workshop que nós vamos ministrar agora, Matias. Eu acho que nessa semana, no final de semana, talvez no próximo sábado ou sexta-feira, chamada Jornada da Consciência, você pode se inscrever. É só, nós temos inclusive, é só nos acessar através do site, ou se não sei se está todo mundo cadastrado no WhatsApp nesse grupo, e você vai. Então, o Samadhi é um assunto para lá. Mas a meditação
nos levará a esse outro estado chamado Samadhi. Mas eles são muito diferentes. Tão diferentes quanto o dia e a noite. O De Rose diz que 10 samadhis levam, 10 estados de meditação levam samadhi. Não é ele que fala, não. Ele só recapitulou o que um outro escritor especializado nisso falou há muito tempo. Mas se você tem muitas experiências de meditação, essa experiência de meditação, em algum momento, ela se transforma numa outra coisa que já deixa de ser meditação, mas esse é assunto para o outro curso que nós vamos fazer nesse tempo de quarentena, em que nós ficamos tanto tempo sem fazer muita coisa. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma viagem através da jornada da consciência. Como é que a consciência evoluiu através de, no mínimo, 70 mil anos. Não sei se te respondi, mas é isso aí. Vocês podem, eu acho que pode ir ativando e perguntando, gente. Outras pessoas que tiverem perguntas. Pronto? Oi. Oi, tá me ouvindo? Tô. Obrigada, primeiro, pela possibilidade, né, de fazer essa aula, sempre muito bom. Então, primeiro, agradecer. Depois, eu queria te perguntar, assim, quando a gente estava falando da compulsão de olhar para fora, né, a necessidade de estar na internet o tempo inteiro, ela entra nessa compulsão, né? Muito! Muito! Mas se você exercitar essa técnica... Bom, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, quando você for dormir, desligar o celular. Tem gente que não desliga. Muita gente faz isso. Mas, por exemplo, um bom exercício é desligar o celular, né, quando você vai dormir. As 8 horas de sono são sagradas, a não ser que você esteja de plantão, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir exercitar essa parada, esse stop, durante algum tempo, nesse período, inclusive agora de quarentena, ele fará uma diferença gigantesca no nosso cotidiano. Porque... E exercitar mesmo, às vezes, desligar um pouquinho o celular, um pouquinho a internet, até para não sobrecarregar, porque, inclusive, a sociedade humana está preocupada de dar um crack na internet porque ficamos o tempo todo conectados. Então, exercitar, não estar conectado, é parte da preparação para a meditação. Agora, não vai tentar meditar e ficar pensando no que está acontecendo lá na internet, né? É um exercício tanto esse, né? É verdade. E aí vem a minha segunda pergunta, que é uma sugestão, porque eu tenho visto muitas pessoas que estão dizendo que não estão conseguindo agora fazer com que o tempo em casa, o tempo ocioso, né, que agora está em casa, que ele seja produtivo. E aí eu me lembro daquele outro curso que você tem sobre a gestão do tempo. Então eu deixo a minha sugestão para falar sobre esse assunto, que eu acho que vai ser muito legal agora nesse período, para que as pessoas, né, consigam fazer. Vamos programar. Boa ideia. Obrigado. É isso, obrigada. Um beijo para todos. Mais alguém? Em especial. Anne, quer falar? Sim, olá. Sim, olá. Olá, Melina. Tudo bem? Habla mais alto. Mais alto. Queria perguntar, porque para mim é muito mais fácil concentrar-me num japa, num manasika mantra, em lugar de uma figura, fazer esse exercício de um japa. Se é diferente, se está bem. Você é música? Como? Você é música? Toca instrumentos, não? Não. Não. Tem gente que gosta mais de se concentrar em imagem. A maioria das pessoas gosta de imagem. Normalmente, os sapiens têm mais dificuldade de se concentrar num som. Se você gosta e tem mais facilidade, parabéns para você. Continue. Com o manasika mantra, o japa. Sim, sim. Perfeito. Eu acho muito mais fácil. Claro. Tá bem. O que mais, gente? Mais alguém? Se não, pode pedir. Alguém no chat pediu alguma coisa, Anne?
Não, tá todo mundo agradecendo no chat, Jojo. Tá bom. Todo mundo bastante Então, contente. Perguntaram se teria uma meditação nesse momento agora, um exercício. boa. Então vamos fazer a meditação. E aí encerramos, pode ser? Colocar Pode uma música ser. bacana. Vamos fechar de novo os microfones para o exercício de meditação, né? Espera que Leti quer falar. Leti. Mas Leti. Quem é Leti? Leti. Oi, Leti. Tudo bem? Muito bem, muito obrigado. Tenía una pregunta, porque también había ouvido, ay, ya no me sale hablar en portugués, está en castellano. Había escuchado que en el momento de concentración tú hablaste de llegar a la meditación cuando paramos los pensamientos. Y en otras definiciones también del maestro, había leído que tenía que ver con dejar de perder la dualidad entre el objeto observado y el observador, en el momento que estamos concentrados en algo. Y como no lo habías nombrado, quería saber si eso era importante también, porque yo nunca llegué a hacer que mi yantra siga siendo mi yantra y perder mi identidad en el objeto observado. Es como que siempre permanezco yo como individuo y el objeto como objeto. No logro disolver el objeto y mi identidad. Leti, é treinar. Não tem segredo. En ese momento se busca eso también, entonces. Sim, claro. Perder la identidad. Na verdade, como nós temos um público muito heterodoxo, eu busquei uma linguagem mais simples. Okay. Mas isso que você está falando está perfeito. Vale. E tem que treinar. Ok, bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Vamos então à meditação? Que sim, tem que praticar isso. Muita gente bacana aí, hein? Vamos lá então. Todos nós agora vamos cerrar nossos olhos, trazer as mãos em Shiva Mudra, as mãos em conchas sobre as pernas ou o colo. Se você tiver com as pernas cruzadas, melhor. Mas se você não tiver com as pernas cruzadas, estenda-as. O importante é estar com a coluna impecavelmente ereta. O fato de estarmos com as mãos em concha gera em nós um estado de profunda receptividade à meditação. Faça uma respiração profunda, inalando profundamente. E exalando, aquiete-se. Faça outra respiração profunda, inalando. E ao exalar, sinta que você está mais autoconectado. Sinta-se presente no local em que você se encontra. Observe que progressivamente, à medida que você traz atenção para você, para o seu corpo, o primata em você, a consciência primata, vai reduzindo sua influência, fazendo florescer apenas uma atenção pura. Faça outra inalação profunda. E ao exalar, você fica mais autoconectado. Então agora, imagine que você está sentado como aquele nosso ancião do início da nossa história, sentado
à beira de um rio, de águas serenas e tranquilas, fluindo gentilmente. O ambiente em torno de nós é extremamente harmonioso. A nossas costas, árvores frondosas. Acima de nós, o sol se põe no horizonte e a luz avermelhada do sol, que reflete-se no céu, se reflete nas águas tranquilas do rio. Você está em paz. Não há desejo, não há expectativa, você está apenas contemplando a cena ao seu redor. Então, nesse estado de quietude, visualize no espaço entre as suas sobrancelhas um botão de rosa branco. E quando a sua atenção pousa sobre ele, é como o sol matutino, e o botão de rosa branco se abre e desabrocha lentamente. Suas pétalas translúcidas refletem a luz do sol nas gotículas do orvalho. É belíssima essa rosa, com suas pétalas abertas. Deixe que a sua atenção pouse sobre a rosa e que, por um momento, a sua atenção, a rosa, e você, por um momento, tornem-se uma só coisa. Concentre-se. Concentre-se. Concentre-se.
Faça uma respiração profunda. Sem abrir os olhos ainda, parabenize-se pelo seu esforço de concentração. O que nos levará a uma experiência profunda de meditação será a repetição. A técnica é simples. Só precisamos repeti-la, repeti-la, repeti-la. Cada vez que realizarmos-la, estaremos mais próximos de nós mesmos. Abra os olhos, trazemos as mãos em Pranamudra para nos cumprimentarmos, encerrando o nosso encontro, que foi uma delícia. Nos cumprimentamos com o nome da nossa filosofia, Swastika. Beijão, crianças. Até uma próxima oportunidade. Lembre-se, façam contato para participar do nosso workshop, A Jornada da Consciência. Veja como é que você pode fazer para entrar em contato e participar. Valeu, Jojo. Beijos, beijos. Valeu, beijo.